Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um bate-papo nosso aqui em relação a como desenvolver o legado de cultura preventiva nas organizações. Hoje eu estou com o Givago, né? O Giva é nosso coordenador de operações aqui, tem uma experiência enorme conosco já em campo, né? E aí algum tempo já vem assumindo a coordenação de operações. Isso quer dizer que o Giva já teve a experiência de passar por todos os serviços que a Comportamento presta em diversos clientes aqui no Brasil e fora do Brasil. E a escolha de te trazer, Giva, foi para conversar sobre uma questão que o pessoal que tem estão nas redes sociais, estão nos chamando sempre, todo mês tem alguma situação, e agora abriu essa oportunidade para a gente conversar exatamente sobre o tema que é o desenvolvimento de liderança. Mas antes mesmo da gente falar do desenvolvimento dos líderes, eu quero trabalhar contigo um pouco daquela situação que a gente está fazendo e está tendo essa experiência do mapeamento do perfil da liderança antes do desenvolvimento, seja um mapeamento individual ou coletivo, né? Eu acho que isso traz para nós informações muito importantes sobre qual é o papel, né? Qual é o caminho crítico e da liderança nesse sentido para se desenvolver e ser um protagonista aí nos programas de segurança dos diversos setores que nós atuamos. Mas antes disso, Gil, tratando um pouco da questão do líder como caminho crítico aí para o sucesso, eu tenho sentido nos últimos tempos uma sobrecarga sobre a liderança, né? Onde as empresas, inclusive os recursos humanos, a área de segurança, têm vindo com um discurso de uma expectativa muito elevada a respeito do desempenho dos líderes, né? Como sendo talvez o único caminho para que se construa uma cultura de segurança. Como é que você está vendo tudo isso em relação ao líder, ao caminho crítico para que a gente consiga construir uma cultura de segurança sustentável, né, e perene? Odilon, eu acredito que hoje, né, a gente pensando em transformação cultural, dois fatores que são primordiais, né, para que a cultura, né, inclusive a cultura de segurança, ela possa se desenvolver. Segurança, né, faz parte da gestão da empresa como outra função, né, produção, manutenção. É você ter processos bem desenvolvidos, né? Os processos eles ajudam a criar rituais, a criar rotina e a liderança, né? De fato, a liderança ela tem um papel central e acho que você foi feliz em falar da sobrecarga, né? A gente, né, nas nossas passagens pelas empresas, pelos clientes, geralmente as empresas hoje elas têm um nível de hierarquia muito forte. É comum ver, né? Você já deve ter se deparado com isso, líderes que têm ali abaixo deles, às vezes, uma centena de pessoas, né? Principalmente ali na média liderança. E além de todas essas pessoas, né? De gerir pessoas, que quando a gente fala em gestão de segurança, a gente está falando de gestão de pessoas. Eles têm também um volume, né, de burocracias e de atividades, né, e de demandas que precisam ser conciliadas, que são desafiadoras para que esses líderes possam dar conta adequadamente. E o que a gente mais percebe é exatamente essa dificuldade, né, dos líderes estarem conciliando esses diversos fatores. Eu acho que, né, eu percebo um desafio ainda maior quando a gente fala ali da média gestão, o Simon Sinek, né, que é o autor lá que fala do Círculo Dourado, né, muito conhecido pelo Comece pelo Porquê. Ele tem um vídeo fantástico também que ele fala sobre gestão e ele diz assim, a gestão ela quebra no meio, né? O que ele quer dizer com a gestão quebra no meio? É exatamente a ideia da média gestão como uma gestão extremamente importante, porque ela precisa gerir as pessoas que estão abaixo delas, mas também atender às demandas que vêm de cima. E um outro desafio que eu percebo é que muitas vezes essa liderança ela é uma liderança pouco experimentada. Geralmente é um profissional que era muito bom tecnicamente, né? E foi promovido a uma posição de liderança,
sem estar preparado para isso, e muitas vezes a empresa não consegue dar essa formação, ou quando dá, e que aí também não é uma característica só da média gestão, as nossas formações, né, a gente até conversava recentemente na Comportamento sobre isso, as formações MBAs em gestão, eu pelo menos não conheço nenhum que fale de segurança, né? Fala de produção, fala de TI. Eu já tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão de negócios numa das instituições mais renomadas do país, e não tinha nada sobre segurança. Tem sobre qualidade, tem sobre gestão de pessoas, TI, operação, mas você não vê nada, até manutenção, mas você não vê nada sobre segurança especificamente. E aí esses líderes estão nesse mundo complexo, nessas organizações complexas, tendo que lidar, né, com as mais diferentes demandas, atender resultados produtivos, garantir confiabilidade dos ativos, né, desenvolver as equipes que estão abaixo deles, e isso muitas vezes sobrecarrega essa liderança e faz com que algum ponto acabe ficando mal atendido, digamos assim. E acho que isso que você trouxe, né, Giva, quando a gente fala hoje de segurança, parece que a gente está falando de ter uma formação para que o líder saiba evitar acidente, né? Mas pelo contexto que você está trazendo, a gente está falando de algo muito maior do que simplesmente evitar acidente, né? A gente está falando de orgulho organizacional, a gente está falando de se sentir cuidado, de saber cuidar e de se autocuidar também, né? Então, quando a gente fala de segurança por esse viés, eu tenho que concordar contigo. Hoje, a maior parte das formações que nós líderes fazemos não olham essa nossa prática do dia a dia, incluindo o cuidado organizacional, que eu acho que é um tema muito importante. Todavia, hoje com os executivos e com a média liderança, quando a gente atua, grande parte da agenda dos líderes é voltado para discutir temáticas que envolvem segurança, saúde, meio ambiente. Quer dizer, principalmente as temáticas agora com o viés do ESG, né? Então, assim, poxa, você tem hoje um cenário que exige muito mais do líder do que realmente as formações tradicionais trazem, né? E quando a gente tem hoje feito, né, esse mapeamento, os assessment para a liderança, olhando o alinhamento dos valores pessoais com os valores da companhia, mas sobre o foco de maturidade de gestão, maturidade de segurança, liderança autêntica e habilidades sociais, que são as variáveis que a gente mais observa, quando a gente está fazendo a parte analítica dele, a gente nota que as habilidades sociais têm impactado muito no desempenho do líder como protagonista de segurança. Hoje, pegando assim da tua experiência, Giva, quais são as ferramentas, quais são as práticas de mercado que ajudam a liderança a desenvolver um pouquinho mais das habilidades sociais voltadas ao cuidado com a vida? Isso é verdade, Odilon. Eu percebo que, principalmente quando fala em segurança, em cuidado, né? Eu gosto muito dessa palavra cuidado. Acho que quando a gente muda segurança por cuidado, acho que fica muito mais palatável, mais óbvio para as pessoas o que precisa ser feito. Mas eu percebo que existe uma falta de referência das lideranças sobre o que é fazer segurança, o que é fazer cuidado, né? Quando a gente conversa com líderes dos mais diversos níveis, é muito comum eles terem essa autopercepção. Não, segurança aqui é um valor, segurança é inegociável, né? E quando a gente fala, eu gosto muito do exercício que então me monta um diário de bordo seu, né? E coloca lá, o que você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta, lá das 8 às 5 da tarde. E aí a ficha começa a cair o quanto a segurança muitas vezes não está na agenda desses gestores, e quando está, muitas vezes é em ações de pouco impacto, né? Geralmente a segurança é vinculada, eu vou na área e olho o EPI, eu participo de uma reunião onde é discutido ocorrências de acidentes, né? Então, juntando essa baixa exposição que a gente tem ao longo da nossa formação profissional a questões de cuidado organizacional, a saúde e segurança, com esse repertório baixo que geralmente se tem para o que é fazer segurança, o que é fazer cuidado, a gente tem um fator crítico para a transformação, para a mudança, que eu preciso primeiro me reconhecer enquanto alguém que precisa
ser desenvolvido ou se desenvolver para poder mudar, né? Se você pegar qualquer teoria de mudança, seja de comportamento individual ou de mudança organizacional, o primeiro ponto é a prontidão para a mudança, você ter conhecimento do que você é, de como você age, para poder começar a dar o primeiro passo. E, nesse sentido, ferramentas como, né, mapeamentos, que muitas vezes se faz nas organizações, isso já é muito comum para outras áreas. A gente tem aí ferramentas como o DISC, né, e outras ferramentas correlatas que ajudam a entender esse perfil comportamental do profissional, né, e outras ferramentas que, inclusive, né, dentro da nossa experiência, a gente tem aplicado bastante, voltado para a segurança, né, onde a gente vê aspectos não só de gestão, né, habilidades sociais, como você bem falou, que é de fato uma vulnerabilidade grande, mas práticas dentro daquilo que se considera estado da arte de segurança. Como é que eu estou em relação às melhores práticas de segurança? O meu nível de atuação enquanto líder, seja supervisor, coordenador, gerente, diretor, ele está num modelo, vamos dizer assim, patológico, reativo, calculador, proativo, generativo, né? É muito comum a gente não ver na liderança essa percepção, essa clareza, né, sobre o perfil de atuação dele, não só de habilidades sociais, mas o perfil de maturidade das suas ações de segurança, e isso, consequentemente, impactar na capacidade dele de se movimentar em relação à mudança e da organização poder fazer um plano de desenvolvimento adequado, aderente e customizado para a necessidade de cada líder. O que a gente vê são programas, muitas vezes, enlatados, né? Vamos formar todo mundo na mesma coisa e ignora as necessidades individuais de cada líder. A minha necessidade provavelmente não vai ser a sua. E a gente sabe que o adulto ele aprende quando faz sentido para ele, né? Quando aquela aprendizagem, aquele conteúdo, aquela informação se conecta com a necessidade real e ajuda ele a resolver um problema real do dia a dia dele. Mas e como fica quando essas informações e esses conteúdos não conversam com a minha necessidade, né? Qual é a probabilidade de eu ter um ganho de competência em relação à minha atuação enquanto gestor? Então, Giva, é tão interessante isso que você está trazendo, porque no passado a gente tinha uma situação que era falas que a gente via, né, que o líder precisa ser exemplo. E aí você olhava lá o repertório do comportamental, ou quais as ações, porque não era nem comportamento, só era parte observável, né, que ações que o líder precisa fazer ou ter que demonstram que ele é um exemplo em segurança. E na época tinha assim, e hoje ainda faz sentido para algumas organizações que estão iniciando a sua jornada aí na construção de uma cultura de segurança, pegar no corrimão, né? Fazer uma abordagem por mês ou uma por semana. Eu lembro muito claramente que a observação e abordagem era assim: o líder mais de campo tinha que fazer uma por semana, a média liderança, a gerência, uma por mês, a diretoria uma a cada 6 meses, né? E aquilo fazia sentido naquele tempo, quando eu iniciei na comportamento, lá em 2001, 2002, isso aqui fazia sentido. Mas hoje a gente olha e vê que os líderes estão começando a nos questionar as empresas sobre quais são os comportamentos que eu preciso ter, levando em conta o cenário atual, que me dizem, que me deixam claro que eu estou sendo protagonista, que eu estou sendo influenciador, que eu estou atuando com uma liderança positiva. Então tem uma mudança de cenário bem complexa nisso, né? Há um tempo atrás bastava a parte observável tá ok, né? O líder usar a IPI, segurar o corrimão, descer a escada pelo lado certo, não passar uma área isolada, tudo isso fazia parte de um grande pedido em grandes corporações. E hoje a gente está vendo alguns pedidos de comportamento mais complexos, né, para a liderança. E eu acho que essa tua lógica do desenvolvimento, partindo do pressuposto que eu tenho coisas sim para serem desenvolvidas de modo coletivo, né? Eu nem consigo mapear e ver quais são as oportunidades sistêmicas da minha equipe de liderança, seja por coordenação, por gerência,
a diretoria, para o C-Level, né? Você tem isso. Mas você também trouxe algumas questões do cuidado individual. Que práticas hoje você entende que vai conseguir individualizar um pouquinho mais e fazer dar uma mais potência para o desenvolvimento do líder que você aconselha às companhias? Olha, eu tenho tido experiências muito positivas com mapeamentos, né, de perfis de liderança, né, que focam não apenas na questão de gestão, de forma geral, mas também em aspectos de segurança. Tem sido muito rico trabalhar com esses líderes e principalmente o impacto, né, como eu falei anteriormente, na clareza para eles da referência, sabe? Eu acho que ajuda a dar referência para pessoas que muitas vezes acham que fazer segurança é isso, que é o que a tradição nos mostra, é o líder exemplo. Né? Muitas demandas para a gente, inclusive como consultor, chegam, eu quero que você trabalhe o aspecto da liderança como exemplo, mas exemplo em que sentido? É simplesmente usar o EPI? Isso é suficiente para garantir um ambiente de trabalho com a menor probabilidade de acidentes, de trazer uma maior confiabilidade à operação? É segurar num corrimão? É dirigir dentro de uma velocidade permitida pela empresa? Segurança é basicamente isso, né? A gente acredita que é muito mais, né? Hoje a complexidade para você criar ambientes, né, com baixa probabilidade aí de ocorrências envolve as mais diversas medidas imagináveis. E quando a gente faz esse mapeamento, é muito interessante a ficha caindo para alguns líderes, dizer assim, pô, eu não tinha pensado por esse caminho, né? Fora que, como seres humanos, a tendência nossa é sempre a gente se avaliar né, alguns tons acima. E quando você faz um mapeamento onde você envolve não só a autoavaliação, mas a avaliação muitas vezes de pares, de subordinados, né, e até do gestor acima, isso dá uma visão extremamente ampla do perfil daquele indivíduo e permite a ele enxergar coisas que anteriormente ele não enxergava, né? Existem pontos que são, né, a janela de Johari mostra isso, né? Existem aqueles pontos que são conscientes para mim e é consciente para o Odilon. O Odilon sabe que eu tenho e eu sei que eu tenho, mas tem aqueles pontos que nem eu sei, né, que fazem parte de mim, tá? É o inconsciente, né? Freud não, como bons psicólogos, Freud, né, não nos deixa mentir, né? Tem aqueles pontos que são inconscientes até para nós mesmos e tem aqueles pontos que muitas vezes os outros percebem e nós não conseguimos identificar. E a melhor forma de trazer aquilo que é obscuro para a clareza é o feedback, né? O feedback ainda é uma das ferramentas de gestão mais fantásticas que existem. E os mapeamentos, eles permitem não apenas dar essa referência para o líder encontrar dentro de modelos, né, de maturidade de gestão, mas também ouvir esse feedback de outras pessoas de uma maneira estruturada, né, segura, né, e tendo ali, muitas vezes, o profissional especialista no mapeamento para ajudar ele a costurar os insights a partir dessas informações que chegam através da ferramenta de mapeamento. Então, assim, tem sido muito interessante, tanto para avaliar gestores específicos, quanto para avaliar a equipe de liderança inteira, desenvolver programas de formação coletiva, desenvolver programas particularizados, né, personalizados como mentorias, né, que hoje é uma das coisas que a gente mais demandado, né, junto aos clientes, esse olhar individualizado para o gestor. Então, eu vejo essas ferramentas de mapeamento como extremamente poderosas para nos dar a base para desenvolvimento de líderes nos mais diversos níveis de liderança da organização. É que nos permite ser mais flexível, né, Givan? Antes a gente fazia o mapeamento, ia sempre para a sala de aula. Hoje, como você disse, né? Eu posso definir o que é sistêmico, o que é pontual, como é que eu trabalho pontual. Tem a mentoria, tem a imersão, que é acompanhando o líder no seu dia a dia e vendo como que tudo aquilo que é trabalhado em sala
está sendo aplicado em campo. E eu acho que essa é uma saída, porque essa formação tradicional do líder, seja presencial ou seja online, ela tem uns fatores limitantes que, se você não vai conseguir ver o dia a dia dele. Uma mentoria, né, uma imersão, um acompanhamento, porque às vezes a gente quer tanto a mudança de comportamento ou aumentar o repertório comportamental de um líder, mas a gente espera que somente a sala virtual ou presencial de aula dê conta disso tudo. E isso para o líder é muito difícil, afinal de contas é uma história, né, de formação. Eu sempre falo nos momentos que a gente está aqui ou com os clientes que a nossa formação foi para gerar resultado. Foi isso que fez a minha formação, foi essa, né? O como você ia fazendo, você ia se adaptando muitas vezes, né? A gente é criado para fazer, né? Exato, uma cultura do fazer grande. E agora todo mundo está falando, não, peraí, você até vai fazer, mas vai fazer de forma consciente e responsável. Poxa, isso tem que desconstruir coisas para construir outras, né? E para isso a gente tem que exigir de nós, líderes, e dos nossos clientes, muita humildade, né? Essa humildade que você falou de eu olhar para aquilo e falar, puxa, eu acho que eu tenho que mudar, né? Conseguir ponderar a mudança, né? Você ter uma prontidão maior para isso. Então, acho que esse repertório de novas, não é novas formas, né? Mas essa mescla, esse blended que a gente tem feito, feito não só nós, né? Mas olhar do mercado também fazer, outras consultorias, próprios clientes na formação do líder, é fundamental, porque aí você olha o cenário, contextualiza a tua intervenção e dá uma potência maior, porque nós trabalhamos com a metodologia 6Ds, né? Então, poxa vida, você acaba falando quais são os resultados, quais são os entregáveis dessa formação para esse líder que vão e o que nisso e o que esse aprendizado vai impactar no resultado do negócio. Eu acho que essas articulações, elas são fantásticas, Giva. E agora, para finalizar, qual é a mensagem que você deixa, né, para as empresas e principalmente para os responsáveis pelos programas de formação de liderança, que são os cuidados essenciais para que um programa de desenvolvimento de liderança, os famosos PDLs aí, né, vinguem, tragam resultado? E eu sempre digo isso, né? A atuação do líder, ele precisa ser junto com a equipe, alinhados com os valores, mas gerando resultados, né? Sim. Quais são os grandes pontos que você gostaria de deixar aqui como aprendizados seus, né? Que você gostaria de compartilhar com todo mundo para que a gente aumente ainda mais a potência no desenvolvimento dos líderes? Eu acho que eu vou pegar o gancho que você falou, né, da metodologia dos 6Ds. Eu acho que o primeiro ponto é fundamental para pensando em sucesso, né, nas ações de desenvolvimento. A gente precisa ter atenção das pessoas. Foi um tema até de um vídeo anterior seu com a Lucille. E como é que a gente consegue a atenção das pessoas se a gente não trabalhar o treinamento de um ponto de vista de fazer sentido para aqueles participantes, né? Então, muitas empresas, como eu falei, elas se preocupam demasiadamente com o treinamento em si, com aquele ambiente de sala de aula, mas elas investem pouco, por exemplo, no pré-treinamento, em fazer o treinamento ter sentido, em consultar as pessoas sobre o que elas querem aprender, quais são os desafios que ela tem no dia a dia, qual a melhor forma de passar esse conhecimento para elas, trazer o que elas têm a ganhar, o que elas podem perder se não adquirirem aquela competência. Trabalhar para que as pessoas queiram estar num ambiente de aprendizagem e queiram aprender continuamente, né? Que hoje é uma competência de qualquer profissional, né? A aprendizagem de vida inteira. E um outro ponto fundamental é o pós-treinamento, né? Eu falei do pré-treinamento, né, de fazer sentido para as pessoas, o treinamento em si, que é aquilo que geralmente já é feito, né? Quantas vezes a gente já não viu uma propaganda de instituição de ensino dizendo a maior carga horária do mercado, como se carga horária fosse sinônimo de transformação, e não tem nada a ver. Hoje, um case de sucesso de desenvolvimento é o TED Talk, né? Que são 20 minutos no máximo, né? Onde você tem uma entrega de conteúdo absurda, né? Então, a carga horária ela não está vinculada necessariamente à transformação, né? Mas, para além do desenvolvimento em si, da carga horária de treinamento, a gente precisa pensar, as organizações precisam pensar no pós-treinamento. Como é que eu direciono essa aprendizagem para a prática?
né? Como é que eu facilito com que aquelas informações sejam aplicadas no dia a dia do, do funcionário e da empresa? Quem dá treinamento com frequência já deve ter ouvido essa situação algum treinamento que conduziu, né? A gente está dando treinamento geralmente para pessoas de nível operacional e é muito comum eles perguntarem: poxa, muito bacana isso que você está dizendo, mas o meu chefe vai ter esse treinamento também, né? O que é que muitas vezes essas pessoas querem dizer com isso, né? Que elas concordam, que elas compram aquela ideia, mas que elas não conseguem enxergar possibilidade de aplicar aquilo no dia a dia. E é papel da organização, das lideranças de forma geral, facilitar esse processo de transferência do conhecimento para a prática. Né? Que foi aquilo que você falou, não é só colocar numa mentoria individualizada ou num treinamento coletivo, mas como é que eu favoreço para que aquele comportamento esperado seja repetido e reproduzido no dia a dia? Que mecanismos, que rituais eu estabeleço dentro da organização para que essa aprendizagem ela seja efetiva? Quantos, né, RHs, quantos gestores chamam um funcionário após uma carga horária de desenvolvimento e perguntam assim: o que é que lhe chama a atenção no treinamento que você fez? Seja um treinamento interno ou uma formação que às vezes a empresa até paga externamente, né? Ela banca lá uma pós-graduação. E sentar com funcionários e dizer assim: o que é que a gente pode aplicar? Como é que eu posso ajudar você a trazer essa experiência aqui para a nossa realidade? Né? Então, eu acho que esses são alguns pontos fundamentais para que as organizações pensem suas ações de desenvolvimento. Não só o treinamento em si, em termos de carga horária, metodologia, conteúdo, mas pensar o pré-treinamento, né? Como é que eu trago sentido para as pessoas quererem se desenvolver, e o pós-treinamento, principalmente, que é como é que eu pego aquela informação e faço ela ser replicada no dia a dia, na prática, com consistência. Fantástico, Giva. É muito bom isso que você trouxe, porque às vezes a gente se preocupa muito com a execução do treinamento, né? E o que você está trazendo aqui é algo que eu concordo 100%. Se o líder é tão importante, a gente não pode pensar só no treinamento, a gente tem que pensar na experiência educacional que ele vai ter, né? E essa experiência, ela não é no início, não é pelo e-mail do convite só, né? Eu acho que isso que você trouxe encaixa 100% no que a gente acredita, né? E se o líder tem uma responsabilidade tão grande, se ele é caminho crítico de sucesso para que um programa, aqui nós estamos falando de segurança, mas em qualquer outra instância também seria, como é que eu causo uma experiência para que esse líder olhe para tudo isso e fale assim: não, faz sentido, eu vou embarcar nessa e eu vou fazer as coisas acontecerem. Giva, obrigado aí por compartilhar a tua experiência. Acho que a gente ficaria aqui como... esse é um tema para nós, o comportamento que a gente ama discutir, e discute de segunda a sexta sempre, né? Muito obrigado, Giva, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.